vamos continuar falando sobre Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que teve a redenção de um certo personagem, participação de outro que a gente não estava esperando, a morte de uma personagem que definiu não só o filme como um todo, mas o futuro que a franquia vai seguir. Então nesse vídeo vamos conversar um pouco melhor sobre alguns outros pontos com spoilers de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Então fica aí pra gente conversar melhor. De todo o multiverso, bem-vindos de volta. Eu sou Igor de Mello e se você está chegando agora no canal, não se esquece de dar o like, se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. E vamos continuar falando sobre Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Eu ainda estou impactado com o que eu assisti. Tem certas coisas que eu não consegui nem digerir ainda. Eu tô até para voltar pro cinema, para reassistir, para poder absorver certas coisas. Vamos conversar sobre outros pontos do filme aqui. Eu já fiz um primeiro vídeo com spoilers falando sobre o filme como um todo e as participações especiais. Vou deixar aqui nos cards para quem quiser conferir. E agora vamos continuar. E como eu já falei, em um vídeo só não dá para falar tudo, porque tem muita coisa para falar, tanto do filme quanto do futuro da franquia. Lembrando novamente que nesse vídeo vai ter spoilers, então roda de novo a vinheta do spoiler, porque a gente tá chique, tem até vinheta para isso agora. Vai lá. Agora sim, se você já chegou até aqui, tá avisado, tem spoilers. Vamos lá. Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa é um filme que tem diversos temas, digamos assim. Tem o multiverso, mas também tem a questão do amadurecimento do Peter, que estava precisando amadurecer. Uma das principais críticas ao Homem-Aranha do Tom Holland era isso, que ele era muito infantil. Esse filme, como eu falei, ele amadurece o Peter na base da porrada. O que ele não amadureceu antes, amadureceu agora, e de uma maneira até triste. E esse filme, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, vem para consertar erros do Peter Parker e do Tom Holland, mas não só isso. Ele vem para resolver certas coisas que ficarem abertas em outras franquias, como por exemplo na franquia do Tobey e do Andrew. Todos os personagens têm uma resolução que a gente não teve anos atrás. Principalmente o Homem-Aranha do Andrew Garfield. Vamos falar já a respeito disso, mas eu quero começar falando da questão da Tia May. Porque a Tia May é uma personagem clássica na história do Homem-Aranha, né? Foi uma personagem importante na trilogia do Sam Raimi, interpretada brilhantemente por Rosemary Harris. E na versão do Andrew Garfield, a Tia May já deu uma caída ali. A própria atriz não gostava muito da personagem, a personagem ficou meio apagada. E na trilogia com o Tom Holland, isso vinha acontecendo. O CM cometeu várias injustiças com essa versão da Tia May. E começou sendo criticada porque na época, eu lembro, quando a Marisa Tomei foi escalada como Tia May, muitos reclamaram porque ela era jovem. Que normalmente, quando fala em Tia May, se vem na cabeça a Rosemary Harris. Aí colocou uma atriz na época de 40 e poucos anos, todo mundo, como assim? Mas pra mim isso não foi incômodo. Afinal, o Peter Parker tinha cerca de 15, 16 anos. Não fazia sentido a Tia May já ter mais de 70 anos. O erro foi o roteiro que estava sendo escrito para ela nos dois filmes anteriores. Porque é só analisar, o Peter e a Tia May não tinham uma conexão muito boa nesse filme. Eles até tiveram poucas cenas, se você for parar para olhar. Descobrindo a identidade do Peter. Eu pensei que teria um impacto maior no relacionamento dos dois. E não que um impacto negativo, mas que gerasse um novo vínculo. Mas não. Os roteiristas não fizeram questão de criar o vínculo que os dois têm, tanto nos quadrinhos quanto em franquias anteriores. Basicamente, essa Tia May, quando aparecia em tela, a função era todo mundo fazer piada o quanto ela era bonita. E isso finalmente foi consertado. O relacionamento entre o Peter e a Tia May está totalmente diferente nesse filme. Porque a morte dela o afetou ao ponto dele querer matar o Duende Verde. Porque é o seguinte, outro, eu acho que erro que o MCU comete é o fato de não haver o Tio Ben. Ninguém sabe nem o que aconteceu. O Tio Ben pode até estar vivo e a gente não sabe. Eu achei que nesse filme eles iam falar alguma coisa do Tio Ben, mas não. Quem falou o Tio Ben foi o Tobey. E o Tom Holland só olha assim, mas não expressa nenhuma reação se já teve um Tio Ben na vida dele. Mas esse filme fez uma coisa, ele inverteu os papéis. Em vez da força motriz para o Peter virar o Homem-Aranha ser a morte do Tio Ben, foi a morte da Tia May. Mostrando que, de certa forma, a Tia May era o que o Tio Ben foi para o Peter. E isso causou um renascimento no Homem-Aranha, porque
O Peter Parker começou muito jovem como Homem-Aranha, cerca de 15 anos, e tinha toda aquela dependência do Stark e tudo. E agora o jogo mudou totalmente. Então até mesmo que estava errado antes, eles conseguiram consertar. Um ponto super positivo. E a morte da Tia May foi o que uniu os 3 Homens-Aranha, mostrando que luto é sempre um fator presente na vida de qualquer versão que seja do Homem-Aranha. E naquela primeira conversa entre os 3 é provado isso. Cada um teve uma grande perda que o definiu, seja para o bem ou para uma escuridão, como foi no caso do Andrew Garfield. Então esse filme é principalmente sobre redenção. E falando em redenção, vamos chegar agora no Andrew Garfield. Injustiçado, teve todo aquele problema com a Sony na época dele lá, mas ainda assim o Peter teve uma jornada interessante dentro daquele filme. Mas agora a gente sabe o desfecho daquilo, sabe que a morte da Gwen afetou muito o Homem-Aranha, que fez ele virar um personagem sombrio e tal. E ele também pôde ter um momento de redenção dele. Porque das 3 versões do Homem-Aranha que estão nesse filme, a do Andrew Garfield eu acho que é a melhor. Porque ele é o que está mais problemático, digamos assim. O Tobey, de certa forma, ele é o mais resolvido. Os outros 2 não. O Garfield é o que consegue arrancar lágrimas de todo mundo também. Porque toda hora que ele vai falar da Gwen, ele começa a chorar, mostrando que aquilo ainda dói nele. Por mais que naquele ponto da linha do tempo já deve fazer quase 10 anos que aconteceu, mas ainda pesa na vida dele aquele fato. A oportunidade disso mudar aconteceu de maneira inesperada para ele. Porque na hora que a MJ cai lá de cima da Estátua da Liberdade, o Andrew Garfield vê a oportunidade de fazer o que ele não conseguiu no universo dele. E é aquela cena fantástica dele pulando atrás e salvando a MJ. E naquele momento ele começa a chorar, mas não é mais uma lágrima de tristeza. É uma lágrima de alguém que se redimiu e que encontrou de novo o caminho da luz, digamos assim. Tanto que ele começa o filme de uma maneira e quando termina ele está de outra maneira. Ele está novamente sendo uma versão esperançosa do Homem-Aranha. Logo no começo do filme, surpreendentemente, temos o Charlie Cox voltando como Demolidor. Para o público geral foi uma surpresa. Para a gente que trabalha com isso e tal, já era uma realidade, porque esse rumor que o Charlie Cox ia voltar já acontecia há muito tempo. Inclusive vazou a imagem daquela cena e ninguém acreditou, inclusive eu achei que era montagem, mas realmente era verdade. E bom, aquela participação do Charlie Cox não foi à toa, não foi só para o cinema gritar, e isso abre possibilidades para o futuro. Tanto para o Homem-Aranha, já houve o primeiro encontro entre os 2, então no futuro possa ser que o Homem-Aranha e o Demolidor voltem a se encontrar, eu espero que sim. Mas se o Charlie Cox não aparecer na franquia Homem-Aranha, não se preocupe, porque em breve ele vai estar de volta em algum projeto. Seja na série da She-Hulk, que vai sair, ou na própria série do Gavião Arqueiro, o último episódio da semana que vem, o Rei do Crime está de volta, nada que impede que o Demolidor apareça também. Vai ter a série da Echo, que nos quadrinhos tem conexões com o Demolidor, então existem já alguns rumores de que em alguma dessas séries ele vai aparecer. E é bom acreditar nos rumores, porque muitos dos rumores de Homem-Aranha estavam tudo certo. Então é só questão de aguardar que o Charlie Cox está voltando sim como Demolidor. E eu acredito que no próximo episódio de Gavião Arqueiro já vamos ter algum direcionamento. O que resta saber é a mesma versão da Netflix ou eles deram uma rebootada com o mesmo ator só, igual foi a questão do J.J. Jameson. Possa ser que seja isso. Eles vão precisar só explicar essa questão. Ou seja, semana que vem Gavião Arqueiro vai estar pegando fogo. Mas eu volto a dizer, eu não acredito que aquela participação do Charlie Cox foi de graça ali em Homem-Aranha, não. Eu acho que no futuro eles vão voltar assim a se encontrar. E isso é muito bom, porque o Demolidor e o Homem-Aranha tem várias histórias muito boas nos quadrinhos que dava para adaptar para o cinema tranquilamente. A única pena é que agora o Demolidor não é mais rated R, agora ele vai ser um Demolidor mais leve. A mesma coisa para o Rei do Crime. Não vai ter mais Rei do Crime matando bandido com a porta do carro. E eu escolhi falar desses 3 pontos em relação ao Homem-Aranha Sem Volta para Casa, da Tia May, do Andrew Garfield e do Demolidor, porque eles de certa forma têm algo em comum, que é a questão da temática desse filme. Porque a morte da Tia May mudou o Peter de uma maneira muito radical e a gente vai ver isso no próximo filme. Tem muitos temas para tratar. Logo também eu vou falar sobre a cena pós-créditos, que traz bons indícios para o futuro do CM também. E talvez não traz bons indícios para quem é fã do Tom Hardy como Venom. Como assim, Igor? Assiste o vídeo que eu vou fazer logo, que aí você vai entender. Mas é isso que eu queria conversar com vocês. Mas você não vai embora ainda não, porque vai aparecer uns vídeos antigos aqui no canal para você dar uma olhada e ficar mais um pouquinho aqui, tá legal? Valeu, até a próxima. Tchau!